A ideia é fazer uma análise breve sobre a obra do Milton Santos por uma outra globalização. O autor ele apresenta a globalização, a era da globalização, esta era que estamos vivendo, e que na verdade ela não começa agora, ela começa desde as grandes navegações. Se compreendermos a ideia de colonização com uma espécie de espectro ali do surgimento do capitalismo, não o capitalismo como conhecemos hoje, mas após as revoluções industriais, as revoluções burguesas e Revolução Industrial na Inglaterra, nós vamos ter todo um arcabouço e a construção daquilo que vai desembocar no capitalismo como nós conhecemos hoje e no processo de globalização. Então esse processo de globalização, essa era global que tem o seu germe lá nas grandes navegações, com o processo consolidado, nós temos então a globalização. A globalização que é o ponto alto do capitalismo internacional. Para o Milton Santos, a globalização é o ápice do capitalismo e a mundialização das relações de produção, onde ciência, informação e tecnologia são as suas molas propulsoras. A globalização é apresentada como fábula. Então ele traz nas suas reflexões a maneira como a sociedade nos apresenta a globalização como fábula. Isso a partir dos meios de comunicação. Então, a globalização é apresentada pelos meios de comunicação como necessária, como inclusiva e cheia de oportunidades e conforto. Exalta as grandes empresas e corporações internacionais e a tecnologia e a padronização dos costumes e das culturas. Aqui é interessante pensar que a apresentação da globalização como uma fábula é aquilo que nos faz pensar que esta era globalizada ela é uma era de oportunidades, uma era de inclusão, uma era de cyberespaços, uma era em que nós temos toda uma tecnologia a nosso favor que vai gerar conforto, que vai gerar felicidade, que vai gerar bem-estar. Então, esta é a apresentação, é a forma como Milton Santos concebe, identifica, enxerga a forma pela qual a sociedade nos é apresentada. E depois ele traz uma categoria para os seus estudos, que é a categoria da perversidade. São as consequências da globalização. Na verdade, é uma grande perversidade apresentar a globalização dessa forma, porque ela esconde no meio dos seus processos a fome, o desemprego, o subemprego, novas doenças, a degradação do meio ambiente, a pobreza, a violência e a baixa qualidade de vida. Além disso, o isolamento, a solidão, a perda da solidariedade, a competição exacerbada, é uma era em que cada um é por si. Por outro lado, temos o descaso do governo, o enxugamento dos gastos públicos em detrimento do social e da coletividade e uma massa de excluídos. Então, veja que são as categorias do Milton Santos em uma outra globalização. Se por um lado a globalização nos é apresentada como o que o Milton Santos vai chamar de fábula, de fantasia, por outro lado, a outra faceta da globalização é a face perversa, que é uma face marcada pela desigualdade, pela pobreza exagerada, exacerbada, pelo aumento do lucro e sobre o lucro. Então, o que a gente tem? Ele vai propor, ele vai fazer esse diagnóstico, ele enxerga a sociedade da sua época, há mais de 20 anos atrás, dessa maneira. Ele preconiza e faz um prognóstico de que desse jeito não tem como continuar, não tem como se sustentar. Então, toda a humanidade ela está fadada a uma insustentabilidade. Embora ele não use necessariamente esse termo de sustentabilidade, mas ele vai dizer e vai propor na obra um período de transição que partirá de nós. Seria então a remodelagem desta atual era globalizada, marcada pelo capitalismo, marcada pelo dinheiro puro, marcada pela ganância, marcada pela apropriação da mão de obra e sequestro da força de trabalho
quase que numa condição de escravidão, porque a pessoa, o trabalhador, ele não consegue mobilidade, ele está fadado a aceitar aquilo que as grandes corporações impõem como salário, como possibilidade de sobrevivência. Dentro dessa sociedade globalizada, a mais-valia, ela é global, ela é universal. Então nós vamos ter ali toda a mundialização da mais-valia, da exploração do trabalhador pelo capital, gerando a situação de que o indivíduo ele produz bens de consumo, ele não consegue consumir esses bens porque ele não tem condições de adquiri-los a partir do resultado do seu trabalho. O indivíduo produz um carro de luxo, mas ele nunca vai poder comprar um carro de luxo. Ele produz grandes arranha-céus, mas ele nunca vai conseguir viver em um grande arranha-céu. Então a gente vai perceber essa face perversa. O Milton Santos apresenta então uma fase de transição. Nessa fase de transição, o que temos? Temos então um período que deverá partir de nós como a possibilidade de remodelação dessa era globalizada, desta forma perversa com que ela está configurada. Então, essa era de transição, ela não chegou, ela está em marcha, está a caminho, está caminhando para uma outra globalização. Então, ele não vai negar que a globalização, ele não vai demolir a globalização, mas ele vai entender que cabe uma nova globalização. Cabe um novo mundo, e que um novo mundo é possível, uma outra globalização, onde haja a superação da reprodução do capital e uma transformação, ou um novo sentido para essa existência, tanto a nossa existência, quanto a existência do planeta. Então, a obra ela é bastante interessante, é um texto que não é muito difícil de ler,